Muito boa noite a todos aí da live e a todos que estão comigo ao vivo e a todos que vão me assistir com exclusividade. Bom, são agora 22 horas no horário oficial aqui de Brasília, no caso. E para você do Brasil que tem hora a mais, hora a menos, uma boa noite ou um bom dia, né? Se já tiver passado do meia-noite, uma boa tarde para todos de outros lugares do mundo, se chegar até os seus conhecimentos essa minha aula. Gente, lembrando bem, ó, você que vai me assistir pela televisão, aqui ó, no seu televisor tá aqui o título da aula. Tá o horário em que a aula deu início à aula, a gravação no caso, às 22 horas em ponto, no horário oficial de Brasília, e tá aqui a aula, ó, artigo 5º, o inciso 47 e 48 da CF de 88. Artigo 5º, inciso 47 e 48 da CF de 88. CF significa Constituição Federal no caso. Lembrando bem que você que vai me assistir também por meio de comunicação social, sem ser televisão, no caso celular, no caso tablet, enfim, aqui no rodapé do seu televisor, aqui embaixo tem o título. Ó, você pode ver, ó, artigo 5º, inciso 47 e 48 da CF de 1988. Artigo 5º, inciso 47 e 48 da CF/88. E aqui ao lado, ó, tem um V aqui do título aqui no rodapé. Clicando lá tem todo o relatório da aula, além da aula teórica que eu dei. Gente, pause a aula, volte se for preciso, analise todos os detalhes e, acima de tudo, anote os pontos principais dessa aula. Para você que quer saber das leis, você que vai seguir carreira de advocacia, carreira jurídica, ou você que muitas vezes assim para mudar o teu pensamento e ver a real. Antes de eu começar a aula agora, eu já vou começar, eu quero reforçar um detalhe. Da forma que vocês pensam, cada um pensa de um jeito, acha de um jeito. Só que a aula que eu dou dentro da lei, dentro da Constituição e dentro do Judiciário. Então aqui eu estou dando aula dentro da lei, dentro do Judiciário e dentro da Constituição. Concorde ou não, para uns, né, não todos, falar que eu estou puxando sardinha para meliante, não é isso. Vamos lá. Essa aula vai falar sobre a prisão de caráter perpétuo, né, que não existe aqui no Brasil, e vai falar também sobre a pena de morte, que não haverá no Brasil em uma única hipótese. Vamos lá então, primeiro o artigo 5º, o inciso 47, que fala o quê? Da Constituição de 1988. Não haverá pena de morte aqui no Brasil, vírgula, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo. O que acontece? Gente, vocês podem achar, podem pensar o que for, mas eu estou falando dentro da lei. No Brasil não tem pena de morte. O cara, um exemplo, ele cometeu 50 crimes hediondos, ou 1000 crimes hediondos. Ele pode passar 40 anos preso, 30 anos, 20 anos, que agora o máximo não é mais 30, é 40, né? A pena máxima no Brasil, devido à mudança do pacote de crime de 2019, no caso, o cara, ele pode cometer o tanto de crime que for. Gente, mas vocês podem achar ou pensar que o cara vai ter pena de morte pelo crime que ele cometeu? Não vai. Ele pode cometer o crime, ele pode passar anos, ele pode passar meses, ele pode passar dias, ele ou ela que cometeu o crime, mas no Brasil não tem pena de morte. Então, gente, quando você ouvir na televisão, muitas vezes assim, com todo respeito aos comunicadores, radialistas, jornalistas e etc., mas tem alguns, não estou generalizando, que fica falando, fulano de tal cometeu o crime, vai para a cadeira de morte, é pena de morte. Gente, não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Porque no Brasil não existe lei que configura ou que afirma que um réu de um crime acusado, a autoria de um crime depois do transitado em julgado, ele ou ela tem que ir para a pena de morte, porque no Brasil não tem. Vai anotando isso. Vírgula. Só existe uma hipótese no Brasil de haver pena de morte. Um exemplo. Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo. Um exemplo, a única maneira que pode haver pena de morte aqui no Brasil é se o Brasil declarar guerra com outro país. Vamos dar um exemplo que o Brasil ele entre em guerra com algum país da Europa, ou com algum país aqui da América do Sul mesmo, ou da América do Norte, da Ásia, enfim. Ali é guerra.
quando há guerra, aí vai poder haver pena de morte sem cometer crimes de guerra. Por quê? Porque a única hipótese que a Constituição brasileira ela determina que vai haver pena de morte no Brasil é se o Brasil declarar guerra com outro país, aqui no Brasil no caso. Então, o cara que comete um crime de roubo, de estupro, de tráfico, de homicídio, de latrocínio, de chacina, ele pode ficar preso anos. Mas na lei, na Constituição e no Judiciário, pena de morte é inexistente no Brasil. E só vale no Código Penal Militar se o Brasil declarar guerra com outro país. Isso está no artigo 5º da Constituição, no inciso 47 no caso. Agora o inciso 48 ele fala da prisão, né, de caráter perpétuo. O artigo 5º, inciso 48 aqui da Constituição Federal de 1988, a linha B da Carta Maior, afirma que no sistema jurídico brasileiro, não se permitirá pena de morte, pena de caráter perpétuo. Pena de caráter perpétuo. O que é pena de caráter perpétuo? É a pessoa ficar a vida toda presa. Igual tem jornalista que fica falando na TV, vai mofar na cadeia. Gente, não vai. O cara pode ficar preso anos, meses, 10 anos, 1 década, 2 décadas, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas perpetuamente, ou seja, para sempre no Brasil, não é permitido, no caso pelo sistema jurídico, segundo a Constituição, prisão de caráter perpétuo, ou seja, ficar a vida toda preso. Não, a pessoa pode ficar anos. Pode perder muito tempo da vida dela, mas eternamente, perpetuamente, até ela morrer, não fica preso porque no Brasil tem. Por quê? Eu não estou aqui defendendo o meliante ou delinquente, gente. Eu estou dando a aula dentro da lei porque é uma verdade. Muitas vezes você ouve, não estou generalizando, em rádio, assiste televisão, vem em outros meios de comunicação, pessoa falando que pessoa vai para a pena de morte, vai morfar na cadeia. Aqui no Brasil não, porque no Brasil não tem pena de morte, porque no inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 falou isso, e já não vai ficar preso perpetuamente, porque no artigo 5º, no inciso 48 da Constituição, não tem pena de caráter perpétuo. E para concluir, essa ordem expressa no texto constitucional e é considerada uma cláusula pétrea. Ou seja, esse dispositivo não pode ser alterado nem mesmo por meio de emenda constitucional. Olha que interessante. Cláusula pétrea não pode ser alterado. Cláusula pétrea, então, é aquilo que não pode ser mudado, que não pode ser alterado, que pode haver acréscimos dentro da lei, pode haver qualificadoras, atenuantes a mais, mas mudado não vai ser. Então, no Brasil, não tem prisão de caráter perpétuo e nem pena de morte, porque é uma cláusula pétrea. Aquilo que não pode ser mudado, nem mesmo com emendas constitucionais, porque o sistema jurídico brasileiro não permite prisão de caráter perpétuo e nem pena de morte. Aí, para concluir agora, anota isso também, gente. Vai pausando a aula, vai anotando os detalhes. Tem pessoa que fala, mas nos Estados Unidos, quando mata, quando faz isso, aquilo, o mesmo crime que acontece no Brasil, o tráfico de droga na Indonésia, lá eles matam, fica preso para sempre. Gente, entenda uma coisa, isso é a Constituição de lá, a legislação de lá, o judiciário de lá. Eu estou dando essa aula o quê? De acordo com a justiça brasileira, com o judiciário brasileiro, com a Constituição brasileira e com a legislação brasileira. Então, se você fala assim, eu quero viver a lei de pena de morte nos Estados Unidos, igual é em outros países, então vai para esses países ou a lei da pena de morte. Se naturaliza um cidadão, uma cidadã de lá, aí lá você vai viver essa lei. Mas aqui no Brasil, enquanto você viver, o que manda é a lei, o que tem que dançar a música que toca aqui. E a música que toca aqui é que no Brasil não tem pena de morte e nem prisão de caráter perpétuo. A aula hoje está aqui no rodapé do seu televisor mais uma vez, artigo 5º, inciso 47 e 48 da CF de 88. E ao lado aqui do meu rodapé aqui, ó, você que vai me assistir por celular, outros meios de comunicação social, clicando nesse ver, tem todo o relatório. E aqui você que me vê por televisão, quando for pausar e voltar a aula, tá aqui o título também aqui em cima. 22 horas, no caso, trace o horário que começou a aula, artigo 5º, inciso 47 e 48 da CF de 88, no caso. Entendeu? Anote os detalhes, pause a aula, tente entender da melhor forma possível, assista do começo até o fim e tenha um entendimento correto. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau.